Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuar a série de estudos sobre os 10 livros da República de Platão. Hoje estamos trazendo então o livro 3. Ao final do vídeo vamos deixar o link com a playlist com os demais vídeos. E então hoje continuando, já tratamos do livro 1, do livro 2 e também há um outro vídeo em que trata de forma bem breve dos 10 livros de uma vez. Então hoje vamos tratar do livro 3, estamos trazendo aqui novamente o diagrama na cor roxa e demais cores, nas quais tratam-se os principais tópicos e subtópicos do livro 3. Lembramos que essa aula é útil para alunos de primeiro ano de filosofia ou de primeiros semestres em algumas universidades, faculdades de humanidades, que estão lendo por algum motivo dentro de alguma disciplina, seja alguma disciplina mais ligada à educação ou não, a República de Platão, que é um livro paradigmático deste autor grego. E inicialmente aqui vamos trazer então o diagrama com a cor roxa, que vai começar a tratar deste livro 3. Ele fala então da educação, e para Platão ele vai dividir a educação em dois níveis: a educação a nível da música e da ginástica. Acompanha aí na cor roxa. A música basicamente é educação para a alma, a ginástica é educação para o corpo. Então a música, como está dizendo aqui no diagrama, ela vai trabalhar as dimensões de harmonia e ritmo. Isso vai ter um impacto na alma muito fundamental. Ou seja, para Platão, um certo tipo de música, e aí ele trata de alguns tipos de música, elas vão promover ou não harmonia e ritmo na alma, formatando assim um controle de conteúdo para formar o caráter, o que os gregos entendiam como ethos, e que vai levar, em última instância, à prática da virtude ou não. Se esse caráter for desenvolvido, ele vai levar à prática da virtude, que os latinos, romanos, posteriormente vão indicar como virtus. E isso é muito interessante em termos de pensamento, o pensamento platônico, que nos traz que a música tem uma ligação direta com a alma. Lembramos que alma em Platão é racionalidade e que isso ajuda a formar o caráter do indivíduo. Se nós pararmos para pensar bem, atualmente, no século XXI, nós entendemos a música como entretenimento, muitas vezes como entretenimento vazio. É difícil alguém que encare a música, ou é menos comum, digamos assim, que encare a música como formativa do seu caráter. Mas para Platão funcionava assim. Ainda na cor roxa, a questão da ginástica. Se a música formava a alma, a ginástica deveria formatar a saúde do corpo. E, obviamente, corpo com relação com a alma. Platão não faz uma dicotomia entre corpo e alma. A alma está ligada ao corpo e o corpo está ligado à alma. E, basicamente, a ginástica ela deveria evitar os excessos. Nem de menos, porque geraria fraqueza corporal, nem de mais, porque geraria desequilíbrios no corpo e, em última instância, na alma. Bem, na cor azul, vejamos que Platão, nesse livro 3, ele elabora uma noção de destaque, uma noção de elogio, a mitologia e o papel dos mitos. Ele vai dizer que os mitos são fundamentais em termos de impactar a juventude. E ele vai lançar critérios para aceitar ou rejeitar histórias. Então, certas histórias em que os deuses aparecem com paixões humanas, como por exemplo ciúme, raiva, imoralidades, Platão critica e vai indicar que essas histórias não devem ser contadas aos jovens, mas aquelas que enaltecem a honra, a coragem, a virtude, a felicidade, essas sim, esses mitos devem ser ensinados aos jovens. Platão, ainda no livro 3, ele vai tratar da guarda, da classe protetora, dos soldados. Veja aí na cor verde, que tem e devem ter uma formação moral e intelectual. A virtude
mais fundamental desses guardiões é a coragem. E coragem em termos de moderação, em termos de temperança. E, obviamente, tudo isso vem por uma dimensão de moralidade e intelectualidade. Lembremos que para Platão a sabedoria, o intelecto, o conhecimento verdadeiro, a contemplação das ideias, principalmente da ideia do bem, elas regulam a virtude. E a virtude é a atitude, é a coisa prática com a qual as pessoas devem fazer a sua função na cidade, que Platão chama polis. Então, para os soldados, para os guardiões, a virtude fundamental é a coragem. Mas coragem que deve ser matizada também com a moderação e temperança, e tudo isso controlado, dirigido pela razão. Porque se não acontecer essa dimensão do intelecto e da moralidade, não vai se gerar virtude, mais vício. E não teremos coragem, mais covardia. Não se terá moderação, mas uma fúria desenfreada. Percebam como Platão ele regula, então, a alma individual a partir da alma da cidade, a partir de uma dimensão maior que é a própria ideia de justiça. Nesse sentido, Platão ele faz um elogio ao papel da censura. Para ele, Platão, ele vai dizer no livro 3 da República que é necessário a censura. Já vimos, por exemplo, a censura em certos tipos de mito e também em outras instâncias para que se consiga no soldado gerar coragem e moderação. Ainda na cor verde, a ideia do nobre engano, o genaion pseudós. Essa palavra pseudo ou pseudós, ela significa falso. Então o nobre engano. Isso aqui também é chamado às vezes de nobre mentira. Por quê? Porque Platão vai lançar uma noção de que cada pessoa faz parte de um tipo de classe social por natureza. Ou seja, para ele, naturalmente, as pessoas nascem com um certo tipo de aptidão. Então, nascem aqueles que têm aptidão mais para serem filósofos, ou governantes, ou legisladores, os que criam as leis. Há outros que têm naturalmente uma tendência maior à proteção, à luta, à defesa da sociedade, são soldados, e há outros que devem ser regidos pela sabedoria, gerando neles a virtude da temperança, que devem ser os produtores, os trabalhadores, os agricultores, os construtores da cidade. Para isso, Platão cria um mito. E o mito, obviamente, não é verdade. Ele é um mito. E por isso Platão vai chamá-lo de nobre engano. É como se Platão criasse uma mentira, mas uma mentira necessária. É essa a ideia. Isso é extremamente polêmico em Platão. Estamos colocando aqui como é colocado lá no livro 3, mas Platão cria essa noção de um mito dos metais. E como é que é esse mito dos metais? Ele vai dizer o seguinte, que na alma de cada pessoa, e é claro que ele não prova isso, ele apenas fala que existe esse mito e que esse mito diz isso, é por isso que se chama de nobre mentira. Ele vai dizer que os governantes, os filósofos, os legisladores, aqueles que criam leis, aqueles que são mais regidos pela sabedoria, na alma deles tem mais ouro. Já nos auxiliares, guardiões, soldados, eles têm ouro, eles têm sabedoria, mas na alma deles tem muito mais prata, que ele diz que reside no peito e que gera, pela virtude da coragem, a fúria que defende a sociedade e os mais fracos. E por último, os trabalhadores teriam mais bronze e ferro, que deve ser cultivado pela sabedoria, pelos governantes, ser cultivado neles a virtude da temperança, para que eles não caiam em vício. Como eu disse, isso aqui é uma nobre mentira, isso é um mito que Platão inventou para poder criar uma hierarquia social. Bem, na última cor, em termos de política e justiça, vejamos aí na cor laranja que Platão lança princípios de hierarquia. Aqui está intimamente ligado, lá temos vídeos aí no canal,
ao final vou deixar o link, do livro 2, em que ele vai contradizer Glauco e Adimanto. Lembremos que Glauco e Adimanto, Glauco lança um mito também, o mito do Anel de Giges, que vai dizer que as pessoas só são justas porque no fundo elas têm medo da punição. Se não tivesse punição, elas seriam injustas e iam amar ser injustas. É por isso que ele lança o papel do Anel de Giges. E o Adimanto, por sua vez, vai dizer que as pessoas não são justas porque cultivam a justiça ou porque têm apreço pela justiça nela mesma. Mas para Adimanto, as pessoas são justas porque esperam recompensas, ou seja, são sempre coisas externas. E note-se então que essa não é a proposição de Sócrates. Sócrates quer provar que a justiça é um bem em si mesma, que ela traz a virtude e a felicidade intrinsecamente a ela, não porque a virtude é dependente de um governante, é dependente de uma situação de recompensa, ou porque a pessoa está com medo de ser punida. E aí, para isso, Platão, no livro 3, ele vai justificar essas hierarquias sociais e essas figuras do governante, do soldado e dos trabalhadores, para mostrar que se cada um, por natureza, fizer a sua função, a sociedade será justa. Ainda na cor laranja, a importância da unidade. A educação seria um meio de formar esses cidadãos virtuosos, tanto os legisladores e filósofos para a sabedoria, tanto pela prata, pela coragem, os soldados para a defesa da cidade, quanto os trabalhadores, que Platão vai dizer que tem mais bronze em sua alma, que vão produzir, que vão construir. Se cada um fizer a sua parte, segundo Platão, a polis terá unidade. Essa noção de Platão, esse tipo de educação platônica é extremamente questionável nos dias de hoje, devemos dizer isso, porque notem que para Platão há uma crítica, e ele vai desenvolver um pouco mais essa crítica nos livros posteriores da República, uma crítica à democracia. Para Platão existe uma justificação, ele lança isso a partir dos vários mitos, a partir das várias refutações que Sócrates faz a Trasímaco, Glauco e Adimanto. Ele vai mostrar a Platão, então essa é a posição dele nesse livro, principalmente no livro 3, de que deve haver uma hierarquia social. Qual o problema da hierarquia social? É que aquele que é, por exemplo, soldado, não pode almejar ser um filósofo. Assim como aquele que é filósofo não pode almejar ser um agricultor, por exemplo. Não há liberdade democrática para as pessoas de livre trânsito entre essas funções sociais, porque, e mais à frente ele vai desenvolver isso, o próprio Estado vai regular essas questões. Bem, pessoal, essas foram as nossas reflexões, exposição do livro 3 da República de Platão. Temos uma série, então, já foram tratados aqui o livro 1 e o livro 2, assim como um vídeo maior em que tratou-se dos 10 livros de forma mais breve. Esse é o livro 3. Esperamos dentro em breve trazer o livro 4. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos ficando por aqui nessa esperança de trazermos aí o livro 4 em breve. Até mais.